Olá, meus amores. Hoje respondendo a página 46 e 47 do livro A Conquista de Geografia do 5º ano. Temos aí contribuições europeia e asiática. Na história da chegada dos europeus ao Brasil, dois monumentos se destacaram: a colonização portuguesa desde o início do século XVI, a imigração no fim do século XIX e início do século XX. Depois da segunda metade do século XIX, houve no Brasil a entrada maciça de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, entre outros. Os povos de origem asiática que se destacaram na formação do povo brasileiro foram os japoneses e os árabes, como sírios e libaneses. Veja no gráfico quais foram os principais grupos imigrantes presentes no Brasil. Brasil, principais imigrantes de 1884 a 1940. Temos aqui italianos, portugueses, espanhóis, japoneses e alemães, russos, austríacos, árabes, poloneses, franceses, ingleses, iugoslavos, sírios e suíços. Temos aqui a escala, tá? O pequenininho 10 mil, 50 mil e 100 mil. E aqui temos 1 milhão, a maior escala aqui, ó, 1 milhão, tá? Que é a quantidade de indivíduos. No caderno, responda as questões. Você vai copiar no caderno essas questões para responder, tá? De acordo com o gráfico, quais são os 3 maiores grupos de imigrantes que entraram no Brasil nesse período? Os italianos, portugueses e espanhóis. Ó, italianos, portugueses e espanhóis. Segundo, qual é o continente de origem dos 3 maiores grupos de imigrantes? Dos 3 maiores grupos de imigrantes é a Europa, tá? Esses 3 aqui estão na Europa, italianos, portugueses e espanhóis, fazem parte do continente europeu, então é Europa. De qual nacionalidade é o maior grupo de imigrantes vindos da Ásia? Vindos da Ásia aqui temos os japoneses, tá? Ó, japoneses, que veio da Ásia, então você coloca aqui japonesa. E aqui uma pesquisa para se fazer. Em 2008, comemoramos 100 anos do início da imigração japonesa no Brasil. Com o familiar, faça uma pesquisa para descobrir as informações solicitadas. Primeiro, a migração japonesa para o Brasil foi temporária ou permanente? Anote no caderno como você chegou a essa conclusão. Faça uma pesquisa, tá? Na internet. Segundo, em que região os japoneses mais se fixaram no Brasil? Na sua pesquisa você vai ver que foi na região sudeste. Terceiro, em que tipo de atividade os japoneses trabalharam quando chegaram ao Brasil? Na agricultura, tá? Então, os japoneses se fixaram na região sudeste, principalmente lá em São Paulo, tá? E eles trabalharam muito na agricultura. Observe as fotografias, elas mostram como a influência de povos asiáticos e europeus podem ser observada em paisagens brasileiras. Nós temos aqui fachada de casário colonial decorado com azulejos portugueses em Belém, no Paraná, em 2020, tá? Temos aqui também construção típica italiana em Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, em 2019. Temos aqui templo budista, religião de origem indiana, Zulai, em Cotia, São Paulo, 2020. E aqui nós temos mesquita, em Foz do Iguaçu, Paraná, 2019. 4. Escolha uma das fotografias e destaque um grupo de imigração que marcou a paisagem retratada. Que elementos da paisagem marcam a atuação desse grupo? Converse com os colegas e com o professor. Mesquita, templo religioso dos seguidores do Islã. Islã é uma religião monoteísta, crença em um só Deus, que surgiu no Oriente Médio no século VII. Então, nesse quarto aqui, você vai escolher uma das imagens aqui e vai dizer que influência ela teve. Olha só, essa imagem aqui, a influência dela é dos portugueses, tá? Aqui a influência é italiana. A influência dessa aqui são a influência asiática, tá? Desse templo budista. E aqui nós temos uma imigração árabe. A influência aqui são dos árabes. Então, escolha uma dessa aqui para responder.